E o Almada, hein, rapaziada? Mais barato do que a venda do Gerson para o Zenit. Vamos falar sobre isso. Por falar em Gerson, cara, já eu falo sobre o Almada. Falar em Gerson, tomando uma pressão absurda da torcida ontem no Aeroflá, né? E eu vou ser sincero pra você, eu não vejo o clima do Gerson permanecer no Flamengo, não. E agora não tem volta, não, na minha opinião. Quero saber a sua aí nos comentários. Porque é o seguinte, ele foi pro Mundial, não sabemos como é que vai ser. Ele sentiu a pressão ontem, com certeza, porque a torcida cobrou real. Gerson vai tomar suco de caju, mais falso que nota de R$ 3, né? E aí é o seguinte, cara, o Flamengo não recebeu a grana ainda, né? O Pix não caiu, por isso ele é jogador do Flamengo e ele vai viajar. Mas tá mais real que tudo, tá mais claro que tudo que ele não ia tomar essa pressão à toa e ficar calado. Já teriam se pronunciado se não fosse real. É real, só que o Pix não caiu. É jogador do Flamengo, vai para jogo. E, na minha opinião, não deveria. Sinceramente, não deveria. Mas o Flamengo também não tá errado, porque o Pix não caiu. Não caiu. Só que como é que esse cara vai permanecer? Capitão, ídolo para muitos, identificado com a torcida. Como é que esse cara vai jogar? A cabeça, como é que vai estar? Como é que vai estar? Se esse cara se lesiona, o Zenit vai pagar a multa? Duvido que vai. Se ele sofre uma lesão lá, mínima que seja, sei lá, que vai ficar 3 meses fora aí, tem que fazer alguma pequena cirurgia, eles vão pagar? Não vão pagar. E aí, como é que vai ficar ele dentro do Flamengo? Vai ter que ficar no Flamengo, porque o Flamengo não vai rescindir, obviamente, com ele, porque tem contrato, porque custou muita grana, 15 milhões, se eu não me engano, o Flamengo pagou nele, lá no Olympique de Marseille. Como é que fica isso aí? Complicada essa situação, viu? Complicado. O que você faria nesse lugar? Deixa aí nos comentários. Olha só, é aquilo, né? Sempre antes de algum jogo importante, antes de Mundial, contra o Liverpool, soltaram uma parada também. Tá certo, a notícia acontece na hora que tem que acontecer. Mas o fato, né, acontece na hora que tem que acontecer. Mas toda vez jogo importante vaza alguma coisa, né? Ministério Público denuncia Bruno Henrique do Flamengo por estelionato e fraude em competição esportiva. Rapaz, segundo os promotores, as mensagens que Bruno Henrique enviou para o irmão avisando que receberia o cartão amarelo contra o Santos em 2023 comprometem diretamente o jogador ao vinculá-lo ao esquema de manipulação de resultados. Agora cabe à justiça decidir se aceita ou não a denúncia. Se for aceita, o atacante passa a responder como réu no processo criminal. Se a justiça decidir que arquivar o caso, Bruno Henrique é absolvido na esfera criminal. No entanto, ele continua sendo alvo investigado na justiça desportiva. É aquilo que eu tenho falado. Se fez a parada, se for comprovado, tem que ser punido. Não tem pra onde correr. Tem que ser punido. Minha opinião, tá? A minha opinião. Deixa aí a sua nos comentários. Vamos lá. O Wesley havia ficado. Foi para a seleção, né? Não foi usado, não foi utilizado. Né? Tiraram o jogador do Flamengo aqui. Perdendo o treinamento para nada. Seu Ancelotti. Estão confirmando aí que o Manchester City deve fazer a proposta para ele no início de julho para tirá-lo do Flamengo. Então é mais um jogador que o Flamengo deve perder além do Gerson aí, né? Fora o Michael que deve sair, né? Outros jogadores aí também devem sair. E aí, rapaz, quem é que traz de lateral direito? Me cita aí. Me cita dois, vou pedir só dois. Quem? Não tem. Parece que o mundo tá escasso de laterais, né? Principalmente o Brasil. Enfim. Rapidamente, antes de a gente falar sobre o Almada, os grupos do Campeonato Carioca 2026 saíram. São dois grupos, grupo A e grupo B. Eu vou falar uma parada para vocês. Diminuíram os jogos. Vão ser 10 jogos, se eu não me engano, 12, alguma coisa assim. 1, 2, 3, 4, 5. Semifinal, quarta de final, um jogo, 6, 7, 8, 9, acho que são 10 jogos. Grupo A, Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa. Primeiro do grupo que vai subir, né, da Série A2, Portuguesa. Grupo B, Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. São dois grupos, um contra o outro. Os 4 melhores, 2 de cada grupo. Eu acho que é isso.
Ou os 3 melhores. Enfim, vai ter quarta de final. Quarta de final, um jogo. Semifinal, 2 jogos. E final, um jogo. Por que não colocou tudo um jogo? A semifinal vai ser 2. Botaram isso para evitar que 2 jogos na semifinal, né? Para evitar que time pequeno chegue à final. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Mas para mim é palhaçada. Para mim botava tudo um jogo só. Um jogo nas quartas, nem... Tá, vai ter quarta de final? Beleza. Mas bota um jogo só, pô, na quarta de final, como é. Bota um jogo só na semifinal e um jogo na final. Acabou. Reduz, cara. Não tem graça não, Carioca, velho. Tudo bem. Flamengo perder Carioca, a torcida vai dar uma chiada. Mas se também não tivesse Carioca, por mim, sinceramente, viu? Uns jogos horrorosos, né? Enfim, uns campos ruins do caramba. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Esse é o formato, um grupo A contra o grupo B. Os melhores avançam aí para as quartas de final. Eu acho que são 3 de cada lado, né? Deve ser isso. E aí depois, quarta, semi, 2 jogos e a final, em um jogo só. O De La Cruz, Gonzalo Plata e o De La Cruz realizaram trabalhos sem dores. Então, os jogadores devem estar à disposição, né? O Nico segue o planejamento pelo departamento médico, apresentando evolução diária. Tem realizado exames e já iniciando atividades com o elenco do Flamengo, que, nesse momento que eu gravo o vídeo, já deve estar chegando nos Estados Unidos. Já está nos Estados Unidos, está chegando no seu destino final, né? Então, os 2 jogadores aí, o Flamengo contando com os 2 jogadores. Temos aqui a situação do Almada e do Botafogo, porque é o seguinte: Botafogo não paga nenhuma parcela da compra de Almada e é condenado na FIFA. Cara, assim fica fácil, né? Assim é muito fácil. Contrata e não paga. Botafogo comprou ele. Comprou, não pagou, né? Por 21 milhões de dólares. 117 milhões de reais. Parcelou essa compra e não pagou nem a primeira parcela. Agora estão sendo obrigados a pagar esses 117 milhões, mais juros e multa de quase 1 milhão de reais, que não é nada, né? Esses juros e essas multas perto do valor do jogador, né? Obviamente. Cara, eles compraram parcelado e nem parcelado eles pagaram. Isso para mim é caso de punição severa, porque é um absurdo. Para mim isso é um absurdo. O Flamengo vai lá, honra seus compromissos, paga certinho. Vários clubes, Palmeiras também eu acho que paga certinho. O Cuiabá, pelo jeito, paga certinho, né? Então todo mundo devendo do Cuiabá. O Almada não era do Cuiabá, não. Pra estar devendo. Mas, cara, não tem condições. Tem que punir. Tem que punir. Igual o caso lá do clube lá de Portugal, devendo o Flamengo e recorrendo, porque o Flamengo tá devendo. Tá errado e tá recorrendo na FIFA. Tá errado, tem que pagar. Eu não consigo acreditar nesses negócios, não. Não tem condições, velho. Não tem lógica umas paradas dessa. Tem que pagar, cara. Tem que pagar. E pra mim tá pouco de juros e multa aqui, porque é um absurdo, velho. Não pagar o cara, o outro clube lá, um valor desse, 21 milhões de dólares, não é pouca coisa. Um valor desse, vão lá, tira o jogador do clube que precisa do dinheiro, né, para poder movimentar, fazer outras contratações, e os caras não pagam. É um absurdo. Coloque sua opinião. Para mim, tem que ser punido. Não contrata por 3 temporadas. Perde 25 pontos no Campeonato Brasileiro. Já começa lá com 25 pontos a menos. Pô, coloque sua opinião, tamo junto, até o próximo vídeo.